Olá, neste vídeo eu vou apresentar um pouco das funcionalidades do módulo de gestão de leilões. Primeiramente, a gente tem aqui a lista, como todo padrão do sistema, né, com os filtros. Vou criar um novo leilão para demonstrar. O código, não precisa informar, gera automático. O tipo do leilão, ou ele é online, ou ele é presencial, ou ele é simultâneo. Então vou colocar aqui que é online. Se o leilão ele é judicial ou não. Se ele for judicial, abre alguns outros campos do leilão. Se não for judicial, ele fica como padrão. Então, se ele é praça única ou se é duas praças, eu vou deixar aqui como judicial e vou colocar como duas praças. Então, quando eu seleciono duas praças, note que ele abre aqui o campo para informar a data da segunda praça. Então, vou informar aqui data da primeira praça, 1/7 de 2020. Não, vou colocar a hora, 14 horas. A data do fim da primeira praça. Essa data do fim é uma data estimada. Por quê? Vocês podem simplesmente configurar essa data configurando o robô para operar o leilão. Então, vamos supor que ele fique aberto os lances ali e pode simplesmente, quando terminar o lance, continuar o leilão aberto, ainda ter um determinado horário, ou simplesmente não informe o horário de fim de leilão. Então, eu vou deixar em branco. Aqui eu informo a data da segunda praça. Vou colocar uma hora de exemplo aqui, 15 horas. Não vou informar a data de fim. A classificação do leilão, essa classificação é cadastrada, é pré-cadastrada no sistema, então tá aqui seguradora, financeira, imóveis, materiais variados, mas o leiloeiro pode cadastrar da forma que ele quiser. Vou colocar aqui variados. Desconto na segunda praça. Isso aqui é um informativo caso o leiloeiro queira que o sistema calcule automaticamente todos os lotes na segunda praça. Então vamos supor que eu coloquei aqui 30%. O que isso faz? Se um lote no primeira praça ele custa 100 mil reais, na segunda praça, se ele não for vendido, ele vai ter 30% de desconto automaticamente. Tá? Descrição interna é uma descrição a nível de sistema para controle da equipe do leiloeiro. Então, leilão teste 02. Leiloeiro tem que estar cadastrado no sistema, no caso eu cadastrei só um de exemplo. Abaixo, se esse leilão é destaque ou não, isso serve para alguns sites de alguns leiloeiros que tem uma área de leilões em destaque. Por padrão, pode deixar não. Habilitar cronômetro significa que o leilão, assim que iniciar o pregão de cada lote, começa aquele cronômetro de forma regressiva. Se eu desabilitar, não vai existir cronômetro. Se eu habilitar, ele vai ter automaticamente. Inclusive aqui tem um tempo, ó, 15 segundos. Assim, o leiloeiro pode configurar o tempo que ele achar necessário. Habilitar lances automáticos. Isso libera aos arrematantes configurarem lances automáticos para esse leilão. Então, antes mesmo de iniciar o leilão, eu posso escolher lá que no lote 10 eu quero que o robô dê lance para mim de até 30 mil reais. Então, eu posso habilitar isso aqui ou não. Habilitar lances antecipados. O que é isso? Assim que o leiloeiro cadastrar o leilão e for para o site, mesmo que o leilão ainda não tenha sido iniciado, mas a equipe do leiloeiro colocou os lotes como aberto para lances, os lotes vão poder receber lance antes da data do leilão. Se o leiloeiro só quiser receber lance na hora que abrir o leilão auditório virtual ou pregão presencial, ele desabilita essa opção. Tá? Habilitar robô para controlar o leilão, isso aqui ele substitui o controle humano no módulo controlador de leilão, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Se habilitar essa opção, o sistema ele vai utilizar um robô para controlar o leilão. O que esse robô faz? Na hora que iniciar o cronômetro aqui, na hora que chegar a data, ele abre o leilão ao auditório virtual automaticamente. Na hora que o cronômetro estiver faltando 30% para acabar o tempo, ele coloca dole 1, quando estiver faltando 15%, o robô coloca dole 2, e na hora que zerar o tempo, ele coloca um homologando e verifica se o valor for condicional, ele coloca o status condicional. Se o valor superar o valor mínimo, ele coloca como vendido e passa de lote. Então o robô consegue controlar o leilão automaticamente. Título, esse título aqui é o que vai para o site, tá? Descrição, informação de visitação, informação de retirada, observações, todas essas informações aqui são informações públicas que vão para o site. Aí o leiloeiro ele pode configurar se esse leilão que ele está cadastrando vai imediatamente para o site ou não. Ou ele pode configurar quando, ou seja, quando o lote estiver no status
em loteamento, aí ele vai automaticamente para o site. Ou se ele está no status aberto para lance, aí sim ele vai para o site. Ou então a partir de uma data. O leiloeiro também pode definir ao cadastrar um leilão uma data que ele quer que vai para o site. Se ele não marcar isso aqui automaticamente, só marcando publicar no site, ele já vai imediatamente. Aqui eu seleciono uma imagem. Essa imagem aqui é uma foto principal do leilão. Pode ser também um GIF animado, pode ser um vídeo. Ou se deixar em branco, o sistema pode configurar para pegar todos os comitentes dos lotes relacionados ao leilão e fazer uma animação com as logomarcas do comitente. Então o leiloeiro pode deixar isso aqui em branco se ele quiser. Então, na aba comitente, essa aba aqui, ela é uma aba informativa, a caráter para facilitar o loteamento do leilão. Por quê? Vamos supor que o leiloeiro tenha mais de 2.000 bens cadastrados no seu sistema e tenha mais de 100 comitentes cadastrados no sistema. Porém, ele está criando um leilão somente para o comitente teste e para o comitente exemplo. Então, na hora de importar os lotes para o leilão, fica difícil ficar buscando lotes sem filtrar por esses comitentes. Então, se o leiloeiro, na hora de cadastrar o leilão, selecionar quais comitentes vão participar desse leilão e jogar aqui, automaticamente, na hora de importar os lotes, o sistema só vai listar os lotes desses dois comitentes. Claro que o leiloeiro pode adicionar mais comitentes para poder adicionar os lotes dos demais, mas isso facilita a importação. E não só facilita, mas como também funciona para divulgação no site, pela questão da logomarca dos comitentes. Então, se o leiloeiro selecionar os comitentes aqui, mesmo que ainda não tenha lotes, lá no card de destaque no website do leiloeiro, o sistema possibilita fazer uma animação passando as logomarcas dos comitentes, por meio dessa seleção aqui, tá? Local do leilão seria o pátio do leiloeiro, onde vai ter o local. O leiloeiro, opa, se cliquei sem querer, o leiloeiro pode criar um novo local aqui também, tá? Você viu que eu cliquei para criar, ele já abre uma nova janela. Então não vou criar o local, já tenho aqui pátio teste. E impostos. Impostos é uma informação muito importante. O sistema ele já tem um cadastro padrão de impostos, que vem com o ICMS, comissão, taxa administrativa e taxa de arremate. Esse imposto eu expliquei no primeiro vídeo, que é o vídeo de configuração. Então, ao cadastrar o leilão, o leiloeiro ele pode selecionar qual o sistema de taxação, que automaticamente o sistema vai conseguir calcular quais impostos cobrar neste leilão, baseado no critério de comitente, no critério de tipo de bem. Então, basta selecionar aqui. Então, quando eu salvar o leilão, note que já tem um cadastrado aqui. Eu vou abrir ele. Veja aqui que eu já tenho o leilão, tá? Aqui são todas as opções de modos, submodos do leilão. E aqui vem a lista dos lotes. Eu posso fazer os filtros. Normalmente, por padrão, o sistema ele oculta as fotos para ficar mais rápido o carregamento. Mas quem estiver operando, se quiser visualizar as fotos do bem, basta clicar aqui. Ou se quiser mais campos do bem, basta clicar aqui na seleção aqui e montar ou menos campos, né? Montar os campos da forma que ele quiser. Embaixo aqui, ele lista os comitentes relacionados para esse leilão ou os comitentes que tem lote nesse leilão. No exemplo aqui é só um comitente exemplo, que eu coloquei a logomarca do Banco do Brasil. Tem 2 lotes, né? E nenhum lote vendido, nenhum condicional e nenhum não vendido, porque o leilão ainda não iniciou. Até atualizei o status para em leilão aqui para teste. Vou colocar aqui como em breve. Vou explicar um pouquinho sobre a tela, tá? Então aqui na lateral aqui nós temos o botão de status do leilão. Muito cuidado com esse botão aqui, ele transmite, se o leilão já estiver no site, ele transmite tudo em tempo real. Então se mudar o status aqui de leilão, o próprio arrematante, se estiver logado no aplicativo, se estiver logado no painel, se estiver logado, mas acessando o site, ele vai receber a notificação que entrou em leilão, tá? Então aqui a gente tem as informações configuradas no leilão. Aqui nós temos os documentos do leilão. Então, o leiloeiro pode cadastrar quantos documentos ele quiser. Esses documentos podem ser públicos ou podem ser privados. Então, vou dar um exemplo aqui, vou cadastrar um documento. Note que aqui ó, tem o tipo. Então, pode ser público, qualquer pessoa no site vai ver esse documento. Pode ser somente para arrematantes cadastrados, ou pode ser somente para comitentes, ou seja, os comitentes que estiverem acessando pelo painel do comitente vão visualizar esses documentos dentro do leilão. Ou é privado, que é somente para interno para a equipe do leiloeiro. E aqui vem o tipo do documento do leilão. Inicialmente a gente tem o edital cadastrado, mas o leiloeiro pode ir lá em tipos de arquivo, tipos de documento de leilão e cadastrar quantos tipos ele quiser. Tá? Então, enviando o documento aqui, ele vai para essa tela. Eu cadastrei o edital de exemplo aqui. Na lateral a gente tem um botão de importação, para fazer importação de lotes no leilão, se for necessário, integrado com outros sistemas.
Isso aqui a gente adapta de acordo com a necessidade do leiloeiro. Nós temos o botão opções, que ele pode editar e preparar o leilão, que eu vou explicar daqui a pouco. Temos o botão loteamento, que pode adicionar lotes, fazer o loteamento automático ou fazer o loteamento manual, que é o preencher o número dos lotes. Aqui na lateral nós temos as informações do leilão, data de cadastro no sistema. Então vamos lá. Primeiro, em relação a ações, eu posso editar os dados do leilão a qualquer momento aqui em ações, tá? Esse é um leilão que eu cadastrei de exemplo. Tá vendo aqui? Eu tenho todas as informações. Eu posso preparar o leilão. O que é preparar o leilão? Depois que toda a equipe do leiloeiro importou os lotes, montou o número do loteamento, conferiu tudo, abriu os lotes para lance, aí quando ele selecionar aqui, preparar o leilão e clicar em sim, o que isso vai acontecer? O sistema não vai deixar mais o leiloeiro ou a equipe do leiloeiro remover lotes da lista. Ele pode vir mudar o lote simplesmente para um outro status como retirado, por exemplo. Ele vem aqui, coloca alterar status e muda o status para retirado. Mas ele não pode mais remover. Claro que nada impede do leiloeiro ou quem tiver permissão de acesso ao sistema retroceder isso aqui para atualizar o status. Tá vendo? Ele pode voltar ainda para a preparação ou pode iniciar o recebimento do leilão ou fechar o leilão. Então eu vou voltar aqui para a preparação ainda. Vamos lá no loteamento, tá? Eu posso clicar aqui em adicionar lotes, lembrando que os lotes devem estar cadastrados como bens no sistema, ou o leiloeiro pode cadastrar aqui no loteamento, não tem nenhum problema, ele pode vir aqui e já cadastrar os bens. Lembra que eu expliquei que lá a seleção do comitente ele vai ajudar na informativa aqui dos lotes? Então, os comitentes que eu selecionei no cadastro do leilão, ele vai listar para mim todos os lotes. No caso aqui no sistema só tem um que a gente cadastrou. Nesse leilão aqui eu já cadastrei 2 lotes de exemplo. Então, na hora de importar aqui, ainda sobrou um lote na base de dados do sistema deste comitente que está cadastrado e pode ir para leilão. Então, mas eu posso aqui selecionar outros comitentes, eu posso fazer filtros aqui pelo tipo de bem, pela marca montadora, pela placa para tipo de veículo, pelo código FIP para veículos, pelo processo, pela parte financiada, o proprietário, pelo contrato, data de entrada e saída de bem. Então, a equipe do leiloeiro consegue montar todos os filtros aqui para poder facilmente encontrar os lotes para adicionar o leilão. Encontrando os lotes, ele clica aqui no que ele quer adicionar. Ele pode ou adicionar o leilão e fechar essa janela, que ele já sai e vai para a tela dos lotes, ou ele pode adicionar o leilão e continuar pesquisando mais lotes, tá? Então, vou adicionar aqui e fechar. Note, ó, que eu adicionei o lote aqui, ele adicionou, mas sem número, tá? Eu posso montar minha numeração de várias maneiras. A primeira, eu posso lotear automaticamente. Então, aqui me permite, eu posso organizar por comitente, organizar pelo tipo do bem, eu posso organizar pelo valor de avaliação do bem de forma crescente ou pelo valor de avaliação do bem de forma decrescente. Eu clicando aqui, automaticamente o sistema vai lotear para mim. Ou eu posso lotear manualmente, que eu clico aqui, aí o sistema abre aqui para mim, ó, o número dos lotes, eu posso ir digitando. Então, no caso aqui, esse aqui eu vou colocar 3, que é o único que falta colocar a numeração. E vou atualizar. Pronto, já tem o loteamento, ele faz a ordem automaticamente. Note que esse lote que eu importei aqui, ele está como rascunho. Então eu posso selecionar todos, tá? Eu posso selecionar só um. Eu vou selecionar ele aqui e alterar o status para aberto para lance. Pronto. Então eu estou com meus lotes aqui, está aberto para lance. Eu posso simplesmente abrir o lote por aqui. Quando eu abro o lote, eu tenho já todas as informações logo de início, tá? Eu tenho o status do lote, o cronômetro, que ele pode ser padrão no leilão ou pode ser um cronômetro individual por lote. Se um lote que o leiloeiro achar a necessidade de mudar um pouco o parâmetro do cronômetro de acordo com o padrão do leilão, ele pode mudar. Aqui vem o incremento, também pode ser alterado. A avaliação aqui tá zerada, né? Não coloquei. O valor de mercado, o valor inicial, o valor mínimo. O valor meta, na verdade eu até errei, que era para digitar 41 mil. O valor meta é mais um informativo no sistema, que seria a meta do leiloeiro para esse lote. Isso aqui pode gerar dados futuros, se está atingindo a meta, se está a quantos por cento da meta. E aqui vem o lance atual, se existe lance. Note que está verdinho aqui, porque o lance atual já supera o valor mínimo, já supera em 8 mil reais. Então ele já pode ser vendido. Na lateral direita aqui nós temos já uma base de cálculo dos impostos, das taxas, configuradas no sistema de taxação que eu expliquei anteriormente. Então a gente tem o ICMS, a comissão, a taxa administrativa, a taxa de arremate,
Aí aqui ele dá o total dos impostos, né, barra taxas, e o valor total a pagar. Esse lote ainda não foi vendido, ele está em leilão, mas recebeu esses lances, então aqui é só um exemplo. Aqui eu posso navegar entre os lotes do leilão. Logo abaixo aqui eu venho a aba do bem, que é a mesma aba do cadastro do bem. Eu tenho a aba lances, que são histórico de lances, tá? Por enquanto o lote ele está aberto para lance, então ainda pode receber lance. Todos esses aqui foi lances que a gente fez de teste, note que fica como superado. E até agora a melhor oferta é essa de 51 mil. Eu posso visualizar o lance aqui. Aqui vem todos os dados, vem o IP de origem, no caso está um aqui porque é um IP local, é um teste. A data do lance, o valor, o arrematante, que inclusive se o usuário do sistema tiver essa permissão, ele pode alterar o arrematante se for necessário. Se o lance veio de um lance automático ou não. Então eu tenho a aba estatística do pregão, eu tenho a aba informações pelo edital, tenho a aba de pagamentos, que por enquanto o lote não foi vendido, então tá desativado os dados do arremate. Eu posso vir aqui e editar o bem, se for necessário. Lembrando que o bem e o lote só é possível editar se o leilão não estiver preparado. Isso que eu expliquei aqui. Ó. Se o leilão estiver preparado, eu não consigo mais editar o bem nem o lote. Só se eu voltar para a preparação novamente. Isso é por segurança, porque na hora que eu preparei o leilão, o arrematante viu as informações e já deu lance baseados naquela informação. Então, só se for necessário alguma mudança, então sim, volta o leilão normalmente para não preparado para poder fazer essas mudanças, tá? Bem, esse vídeo eu fui rápido para não ter muita informação de uma vez. Eu queria só explicar como é que é o processo de cadastro do leilão e de loteamento. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho como que é a integração do leilão com o site e depois, posteriormente, eu vou explicar cada um desses submódulos aqui da gestão de leilão, tá? Como operar o leilão, a apresentação dos lotes, supervisão, os relatórios, eu vou explicar no próximo vídeo. Até o próximo.